eu consigo visualizar as mesmas coisas de formas diferentes? Uma das funcionalidades aqui do ClickUp é justamente essa. Você pode ver que eu estou dentro de um formato de lista, onde eu tenho as tarefas aqui, né? E eu consigo visualizar todos os campos aqui na lateral. Eu consigo também visualizar num formato board, que é como se fosse o Trello, que é exatamente isso aqui. Só que eu consigo visualizar de acordo com o que eu quiser. Aqui em grupo, que são como que eu vou trazer as colunas aqui, como se fosse um pipeline isso aqui, né? Então aqui ele está trazendo o grupo etapa cliente. Então se eu venho aqui no cadastro e eu troco a Raquel para assinatura de contrato e venho aqui em clientes, você vai ver que a Raquel pulou para cá. Eu posso tanto mexer ali na lista quanto por aqui. Se eu quiser falar, não, agora a Raquel está no onboard. Eu vou lá em cadastro, você vai ver aqui que a Raquel foi para o onboard. Por que isso é possível? Porque é o mesmo banco de dados, é a mesma base. O que muda é como eu estou enxergando. Então aqui eu posso criar visualizações por etapas, por estágios, pelo que eu quiser configurar ou que eu quiser controlar. Então, suponhamos que aqui no sucesso do cliente, para mim essa etapa do cliente é importante. Eu quero saber onde estão meus clientes, em que etapa meus clientes estão e quem está cuidando deles. Eu posso ter, por exemplo, um responsável por cada etapa, entendeu? Uma pessoa responsável por cuidar dessa pessoa até ela entrar no mês 1 e depois muda. Então, assim, a gente pode criar campos que vão facilitar a sua gestão, entendeu? Aqui a gente vai até o final ali de 12 meses e no 12 meses a gente vai buscar renovação, senão ele vai estar cancelado, entendeu? Ele cancelou, não renovou, certo? Se ele renovar, possivelmente ele vai voltar ao estágio inicial. Aqui eu tenho também uma outra lista onde eu consigo visualizar as reuniões. Porque quando você entra aqui, ó, lembra que eu dei o exemplo de que todas as entregas elas estão mapeadas? Então, o sprint de implementação, esse cliente que comprou esse produto, ele tem direito a 3 sprints. Logo, são 3 tarefas de reuniões que estão previstas que o cliente pode solicitar. Ah, Kel, mas ele já solicitou? Não, porque se ele tivesse solicitado, estaria a data aqui certinho de quando ela ia acontecer e o responsável por essa reunião, certo? Então aqui eu uso sempre os status associado com o preenchimento correto dos outros campos. Agora, se eu tenho essa tarefa, esse tipo de tarefa que é um tipo de tarefa de reunião, eu consigo também criar visualizações específicas para ela. Você pode ver que aqui ela só tem reuniões. Então, no filtro, ele traz nenhuma que é backlog, não é backlog, e o tipo de tarefa é reunião. Então, eu consigo ver todas as reuniões que eu tenho previstas. Por que isso aqui é interessante? Imagina que se eu quiser calcular qual que é o meu custo efetivo de entrega desse produto, por aqui eu consigo. Imagina que eu posso criar um campo do custo da reunião, custo da entrega. Então, cada uma dessas entregas aqui, por exemplo, eu poderia associar um campo que teria um valor. E se eu tenho todos os meus clientes com todas as entregas que eu tenho previstas, as que estão acontecendo e as já realizadas, eu consigo mensurar isso melhor. Muito melhor do que o achismo, né? Ah, eu acho que esse custo desse produto é X. Aqui você consegue criar efetivamente isso, porque você tem dados, você tem previsões, entendeu? Então, você pode fazer isso se você quiser. Você também, para dimensionar também a quantidade do seu time, se ele consegue comportar esse tanto de entrega. Porque às vezes você está prometendo ali 12, 48 entregas. Aqui, por exemplo, tem 48 entregas no ano. Mas será que o seu time comporta isso? Porque um cliente, ok, mas imagine se entrar 20, 50 clientes esse mês, você consegue comportar? E se você não consegue comportar, quantas pessoas você precisa trazer? Então, você consegue ter essa mensuração através das informações aqui dentro do ClickUp. Eu posso também criar um outro campo. Vou fazer aqui junto, que eu criei lá na Full Sales e não criei aqui para esse cliente. Ó, um campo do CS1. O que é o CS1 aqui para nós? É a pessoa que vai cuidar da liberação dos acessos, tá? Ele está dizendo que não existe nenhum campo dessa forma. Então, eu vou adicionar um campo, CS1. Eu vou criar esse campo e eu vou falar que é um campo de pessoa. Pessoa. Só vou colocar aqui maiúsculo, CS1. Vou colocar o meu emoji, tá? Se você tiver convidados aqui dentro, você coloca esse campo.
Se você quiser incluir equipes também, vou colocar incluir equipes e criar. Então, beleza, olha só. Isso significa que eu posso estabelecer que o CS1 responsável por esse cliente vai ser o Pedro. Entendeu? Eu posso criar também o tutor, que é o CS3. Então, CS3. Vou criar, vou falar que é uma pessoa. Vou incluir equipes e criar. Ó, criei e faltou o ícone. O que eu vou fazer? Eu vou editar esse campo. Venho aqui, editei ele. Perfeito. Então, agora eu tenho esses dois campos para eu saber quem é que está cuidando de quem. Olha só, se eu quiser criar uma visualização agora, eu vou fazer assim. Eu posso tanto duplicar qualquer um desses, tá? Ou eu posso criar do zero. Então, eu vou criar do zero aqui, ó, criar uma lista. E eu vou dizer quais campos eu quero que ele traga. E aqui ele vai chamar CS somente. Ele vem esses campos que são padrões aqui do sistema, tá? Então, ele traz o responsável, a prioridade, eu posso apagar, ocultar essa prioridade. Eu posso apagar, ocultar também esse vencimento. E eu vou trazer os campos agora, ó, CS1, habilitei, e o CS3, habilitei. Com isso, eu consigo bater o olho e eu sei quem é do meu time que cuida de cada cliente. Eu consigo criar uma visualização só do CS1 Eduardo, por exemplo, e assim por diante. Eu posso, por exemplo, aqui também, falar que eu quero que traga somente tipo de tarefa é produto. Então, assim eu sei. Vou salvar. Dessa forma, eu sei exatamente que esses produtos aqui, né, que estão associados a determinado cliente, eles têm esses responsáveis. Aqui no grupo, ele está trazendo por solicitado. Eu posso agrupar por produto. Porque se eu tenho mais de um produto, logo vai ficar separado, ó. Esse aqui comprou o Cresce, esse aqui comprou o Real Estate. Entendeu? Então, eu sei também quantos clientes eu tenho por produto, ó. Eu tenho um cliente aqui, 2 aqui. Então, essas são formas da gente trabalhar as visualizações. Eu tenho também os painéis, eu tenho várias outras coisas. Por exemplo, aqui eu posso ter um formulário. Lembra que na aula passada eu te mostrei como que funciona o formulário de vendas? Como que ele foi criado? É o formulário. E aí eu trago os campos, por isso que é importante você ter os campos aqui primeiro, porque aí depois você só vai arrastar os campos e criando o seu formulário. E assim como as outras funcionalidades da visualização, eu posso ter um formulário por ambiente, né? Eu posso ter um formulário aqui em lista de sucesso do cliente, que ele vai me trazer determinada informação, e aqui em cadastro outra. Eu posso, por exemplo, criar o formulário para que o cadastro seja feito. Ao invés de eu ficar pedindo para o cliente, me passa aí as informações do seu cadastro, e ele manda uma listinha dentro do WhatsApp, eu posso mandar o link para ele cadastrar, e ele automaticamente já vai cair aqui como uma pessoa dentro do seu banco de dados de clientes. Tá conseguindo entender o quanto isso é maravilhoso? Como que a gente consegue resolver os problemas aqui? Uma vez você tendo isso, aí agora você só precisa pensar em como eu posso automatizar isso. E aí, a gente vai estender bastante, não é o objetivo, eu quero só te colocar um melzinho na boca das possibilidades, porque existem muitas formas de você ir conhecendo um pouco mais sobre o ClickUp, e na medida do possível eu vou gravar novos vídeos, trazendo mais clareza, mais coisas que a gente está implementando aqui, e claro, te deixando aí com um gostinho de quero mais, do que a gente tem feito aqui que funciona, e aplicando aí para os nossos clientes, para que quem sabe você também venha nos tornar clientes aqui na Full Sales, tá? Então, é isso. Espero que você tenha gostado dessas aulas e comenta aqui abaixo que tipo de aula você gostaria que eu gravasse também ou que tipo de solução você gostaria que eu trouxesse aqui aplicada dentro do ClickUp. Te vejo, até a próxima!